Desde ontem, né, Joel, um caso muito triste que aconteceu na Zona Sul de São Paulo e que precisa de explicações. O caso daquele jovem, né, estudante de medicina que foi assassinado, que aliás foi baleado e morto pela polícia durante uma abordagem na região da Vila Mariana. O STF entrou na jogada, a Maju Arruda Leite está aqui com a gente. Tudo bem, Maju? Boa tarde. Oi, Maju. Oi, Ana, Joel, uma boa tarde a vocês, boa tarde a todos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo de São Paulo preste mais esclarecimentos, dê mais explicações sobre o uso das câmeras corporais adquiridas aqui pelo estado de São Paulo. A gente lembra que foi no mês de setembro que a Polícia Militar assinou um contrato para aquisição de mais de 12 mil novas câmeras corporais e nessa nova compra, o governo de São Paulo escolheu pelos equipamentos que gravam de forma intencional, ou seja, o policial é o responsável pela escolha de gravar ou não a ocorrência, diferentemente das câmeras corporais que são usadas hoje em dia. Essa decisão é uma resposta a uma ação da Defensoria Pública que entrou no STF pedindo para analisar o uso do equipamento aqui no estado no mês de abril e agora veio essa decisão do Supremo Tribunal Federal dando um prazo para o governo de São Paulo responder e isso prestar esses esclarecimentos. Então, eles pedem mais detalhes do contrato, do cronograma de execução, do relatório de testes, do desenvolvimento do software para entender, de fato, como essas novas câmeras corporais vão funcionar aqui no estado de São Paulo. E essa decisão veio um dia depois desse caso do estudante de medicina, o Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, que foi baleado no abdômen por um policial militar durante uma abordagem. Os dois policiais militares que realizavam essa abordagem estavam com as câmeras corporais no uniforme, mas no boletim de ocorrência diz que eles não usaram a câmera, que não estava acionada. E a Secretaria da Segurança Pública, quando se manifestou em relação a esse caso, disse que as imagens das câmeras corporais serão colocadas ali no inquérito para auxiliar a investigação. Então ainda não se sabe se de fato essas câmeras estavam sendo utilizadas ou não, porque no boletim de ocorrência está escrito ali que a bodycam não foi utilizada. Esse caso agora do estudante de medicina, você está falando que quem disse que a câmera não estava acionada? Está escrito no boletim de ocorrência. Mas eu vi a imagem inúmeras vezes com a câmera piscando. Sabe exatamente, aquele essa sinal é a dúvida que... de quando está gravando. Eu tive essa impressão, Maju. Não, exatamente essa é a dúvida que está, porque a Secretaria da Segurança Pública diz que as imagens serão usadas, mas no boletim de ocorrência, que é o documento oficial, ali naquele momento em que escreve o nome do policial, o nome do pai, o nome da mãe, está escrito ali bodycam não usada, no nome dos dois policiais que atenderam essa ocorrência. Uhum. Então, por isso mesmo, essa decisão do STF veio um dia após acontecer esse episódio do estudante de medicina, que será enterrado amanhã. A gente lembra, esses dois policiais militares atenderam essa ocorrência. Nas imagens de câmeras de segurança do hotel, dá para ver que o policial ele tenta ali segurar o estudante que está alterado, está um pouco agressivo. Em um determinado momento, um outro policial vai chutá-lo, ele segura a perna desse policial, que acaba caindo, desequilibrando, e o outro PM acaba atirando nele a uma curta distância, um tiro a queima-roupa. Ele, enfim, foi socorrido ao hospital, foi internado, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Esses dois policiais militares, eles foram afastados, eles foram indiciados em um inquérito da Polícia Militar e vão permanecer afastados até o fim das investigações. Inclusive, a gente tem aqui até a fala do pai desse estudante. Eles, claro, estão muito comovidos com a situação e questionaram a ação desses policiais militares envolvidos nessa abordagem. Vamos ouvir a sonora, a fala do pai dele, o Júlio César Acosta Navarro. A mayor salvajería, mayor cobardía, hombres gigantes, hombres fuertes, hombres armados, esa cobardía, cheio de adrenalina, cheio de maldade, entendeu? De odio. Se fugiram como se fossem asesinos que matam e depois fugem e não aparecem, não dão cara. Até agora não tenho nenhum papel na minha mão, não tenho nada.
Não tenho, eu me enterei das detalhes finais e verdadeiros através da televisão. O Marco Aurélio, ele era estudante, né, de medicina do 5º ano, os pais dele também são médicos, o pai dele é professor da Faculdade de Medicina da USP e eles são um casal de médicos peruanos, né, naturalizados brasileiros. A gente também tem aqui a fala do irmão dele, lamentando a morte de Marco Aurélio. Ele era minha pessoa, era meu melhor amigo. Eu nunca vou ver ele se formar, nunca vou ver ele ser pai. Eu não vou poder ir no casamento dele, ele não vai poder ir no meu. A gente não vai poder envelhecer juntos para cuidar dos nossos pais. Ele morreu e deixou um buraco no meu coração, no coração de nós todos. A Faculdade de Medicina também divulgou uma nota dizendo que lamenta, né, o ocorrido episódio, que a memória do Marco Aurélio será sempre lembrada com carinho e assim como a trajetória dele continua inspirando todo mundo ali da faculdade. Volto com vocês. Muito ruim isso. Péssimo. Ali nós vimos tudo menos o uso progressivo da força. Em toda a abordagem policial, independente de qualquer coisa, o uso progressivo da força ele tem que ser utilizado ali, mas sem pensar em qualquer outra possibilidade. Isso quer dizer o seguinte: se você aborda um cidadão que se mostra armado ali, a abordagem é de um jeito. Se você aborda um cidadão que está desarmado, como esse estudante estava, inclusive sem camisa, dava para ver ali nitidamente que ele não teria nenhum tipo de armamento na cintura. A abordagem tem que ser outra, principalmente quando estamos falando de 2 policiais abordando uma única pessoa. Não dá para você normalizar e dizer o seguinte: atacou a polícia, levou o que estava pedindo. Não é por aí. Nós não podemos fazer isso de forma alguma. Sabe por quê? Porque senão amanhã pode ser você. Pode ser algum familiar aí, pode ser o seu filho, pode ser o seu pai, pode ser algum parente. Então a polícia, ela obrigatoriamente precisa aprender com essas tragédias. E você aprende usando esses casos como exemplo, afastando os envolvidos, para que passem por reciclagem, treinamento, para entenderem que eles não poderiam ter agido daquele jeito. Ali havia toda a possibilidade deles agirem mesmo dando pancada no garoto. Arma não letal. Pancada no Arma garoto. de choque, Pistola de choque, gás de pimenta, soco, chute, tudo menos um disparo naquela circunstância. Vocês vão me desculpar. Eu aqui, nossa, eu sou, acho que um grande defensor da polícia. Acho não, tenho certeza. Defendo a polícia em todas as oportunidades, mas tem hora que não dá, porque não condiz com a lógica, sabe? Esse fato, ele não condiz com a lógica. Esse fato, ele me remete a pensar que ali os policiais estavam afoitos e despreparados para aquele tipo de situação. E o despreparo deles, infelizmente, levou esse rapaz à morte. Joel, o cara estava descontrolado, podia ter usado droga e tal. Não sei. E mesmo se tivesse descontrolado, surtado como estava, a polícia tem que trabalhar com essas possibilidades. Tem que ter preparo para, no dia a dia, se encontrar com pessoas que estão fora de si. E saber como encarar cada tipo de situação, saber como abordar cada tipo de abordado. Não dá para você normalizar o fato de um garoto sozinho partir para cima de 2 policiais, levar um tiro, acabou e pronto, e morreu. Tá tudo certo. Não tá tudo certo. Mas uma coisa que é complicada, Joel, mas a gente já viu esse tipo de situação acontecer diversas vezes, né? Diversas vezes, de um uso excessivo da força em situações desnecessárias. Aí a gente está falando de um jovem desarmado com 2 policiais armados, né? E a coisa saiu do controle desse jeito. É treinamento que precisa mudar, melhorar na polícia militar? Armas não letais. A Polícia de São Paulo está autorizada a usar arma de choque? Existe treinamento para o uso desses equipamentos em situações como essa, né? Quantos casos como esse a gente vai precisar ver para que se chegue a uma conclusão melhor? A gente sabe, por outro lado, que a Polícia de São Paulo é uma das mais bem treinadas do país, isso sem dúvida nenhuma. Hoje, muitos policiais, Joel, trabalham sob um estresse absurdo, porque além dessas funções aí na rua, fazem bico e uma série de outras coisas para complementar o salário. E é claro que nada disso pode ser usado como justificativa, mas entra no pacote. Entra no pacote, né, para corroborar, para chegar num erro desses. Exatamente. Vai muito do perfil do indivíduo também.
E outra, pensa, foi na Vila Mariana, né? Naquela região ali, em uma madrugada, você tem que colocar profissionais, viaturas, policiais preparados para esse tipo de coisa aí. Para encontrar gente bêbada, drogada. Não sei se ele estava drogado ou não, ou se estava bêbado ou Não não. justifica. Não importa, mas você tem que estar preparado para isso. E estar preparado para isso é contar com meios ali suficientes para você evitar o que nós vimos. É você obrigatoriamente destinar ali policiais que também contem com pistola elétrica, com taser, gás de pimenta. Obrigatoriamente, nesse tipo de região, tem que ter um patrulhamento dessa natureza. Um patrulhamento que tenha a condição de fazer algo diferente do que foi feito. Não é? Concordo. Maju, obrigado. Valeu, viu? Maju. Beijo, até mais. Beijo, tchau, querido.